Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, né? Essa semana nós vamos ter aula de Química Inorgânica, né? Dentro da Físico-Química. Na última aula nós vimos soluções, concentração de soluções, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso alguém aí tenha dúvida, é só procurar solicitar aí ajuda pelos nossos meios de comunicação atualmente, ok? Na aula de hoje, queridos, vamos falar sobre diluição de solução e misturas de soluções sem reação química, ok? Então, vamos lá. Diluição de soluções. Isso daqui, muitas vezes, vocês já fazem na casa de vocês, né? Como tudo, vocês usam a química diariamente, mas às vezes nem se dão conta disso, né? Então, vamos usar os termos químicos corretos, né? O que é diluir uma solução? Diluir uma solução é acrescentar solvente na mesma, a fim de diminuir a sua concentração. Vamos traduzir tudo isso daqui. Vamos relembrar. O que é solvente? Solvente é tudo aquilo que dissolve, né? Essa concentração, pessoal, nós só relembrando, podemos expressá-la em termos de concentração em gramas por litro, concentração em mol por litro, porcentagem em massa ou a densidade da solução, tá? Então, quando nós queremos diluir uma solução, nós devemos acrescentar um solvente na mesma. Então, olha aqui um exemplo. Vocês compraram lá um tangue de laranja, um suco em pó de laranja, né? E vão preparar essa solução. Acrescenta o pozinho, põe 1 litro de água e fez o refresco. Isso daqui é uma solução. Por quê? Porque é uma mistura homogênea entre um soluto, que é o pozinho do suco, e o solvente, que no caso utilizado foi a água, né? E com isso vocês prepararam 1 litro de suco do sabor aí que vocês queiram. Só que chegou visita em casa, tá bom? Aí, né, aquela coisa, né? Os pobres não tinham dinheiro para comprar outro pacotinho de suco, mas como é que vai fazer? Deixar a visita sem o suco? Não pode. Opa, vou lembrar das aulas de química. O que eu posso fazer? Acrescentar água nesse suco, né? Já que o solvente para o suco é a água, né? Então, eu aumento a quantidade de água nesse suco. Quando eu aumento a quantidade de água, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o volume dessa solução, mas o suco vai ficar com menos sabor do que anteriormente, certo? Agora, esse menos sabor é meio desagradável de falar quimicamente, né? Nós dizemos que ele está menos concentrado, ou seja, mais diluído. Só percebam que a massa do soluto não se alterou em nenhum dos casos, né? A massa permaneceu a mesma do início ao final da diluição. O que mudou foi o volume da solução pelo acréscimo de solvente nesta solução, tá? Então, o que nós fizemos nessa passagem? Nós fizemos uma diluição de solução, tudo bem? Nos exercícios, como é que nós vamos poder resolver, né,
os exercícios que serão propostos. Aí, pessoal, nós temos aqui algumas formulinhas para diluição. Na verdade, duas, e que são bem semelhantes. O que muda é que nessa primeira fórmula aqui, nós temos a concentração em mol por litro. E na segunda, a concentração em gramas por litro. Então, o que está mudando aí é só o tipo de concentração, a maneira que eu vou expressar essa concentração. Então, a molaridade inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à molaridade final vezes o volume final. Marcia Rita, por que não aparece a quantidade de soluto? Porque, como eu falei no início, a quantidade de soluto não se altera no processo de diluição. Ele é o mesmo do início ao fim do meu processo, né? E aqui é quando a gente trabalha com a na fórmula aqui abaixo, né? É quando nós trabalhamos com a concentração em gramas por litro, concentração comum. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual concentração final vezes o volume final. Pessoal, uma coisa muito importante, né? Vai que alguém aí não atente para isso. Então, é sempre bom comentar. Se o exercício pedir, né, qual a quantidade de solvente que foi adicionado da solução 1. Solução 1. Para a solução 2, né? O quanto de solvente eu adicionei para ir de 1 para 2. Como é que eu faço isso? Eu pego o volume final e subtraio do volume inicial. Isso vai me dizer a quantidade de solvente que eu acrescentei na solução 1 para fazer esta diluição, né? Então, se vocês perceberem, vocês usam isso no dia a dia de vocês em casa, só não davam um nome de diluição, certo? Depois de diluição, espero que não tenha ficado dúvida, vamos ver na resolução dos exercícios, tá? Que depois será solicitado, tá bom? E aí, sempre as dúvidas, anotando no caderno e solicitando pelos meios de comunicação. Agora, nós vamos ver as misturas de soluções, pessoal, mas sem reação química, tá? Nós não vamos ver ainda misturas de soluções com reação química. Por enquanto, só sem reação química. E na aula de hoje, nós vamos estar fazendo essa mistura de solução com o mesmo soluto, por exemplo, aqui, ó, cloreto de sódio, e o mesmo solvente. Então, por exemplo, aqui, água. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Estamos lá no laboratório, preparamos uma solução de cloreto de sódio, sei lá, 1 mol por litro. E outra solução de cloreto de sódio de 3 mol por litro, ok? Mas não tínhamos mais nenhum frasco desocupado no laboratório. E estávamos precisando preparar uma outra solução de sacarose, né? O que nós podemos fazer? Ah, não vamos fazer porque não temos frascos. Não, podemos sim. Como? As duas soluções são de cloreto de sódio, com concentrações diferentes. Eu falei que esta primeira aqui do lado esquerdo é de 1 mol por litro e esta segunda do lado direito, 3 mol por litro, né? O que eu posso fazer? Juntar essas duas, misturar
misturar essas duas em um único recipiente. Eu fico com o recipiente livre para produzir a outra solução de sacarose e fiquei com uma mistura dessas duas soluções de cloreto de sódio. Só que quando eu fiz a mistura dessa solução, pessoal, percebam que, obviamente, o volume foi alterado. Por quê? É o volume da solução 1 com o volume da solução 2, que vai me dar essa solução final. Então, a soma do volume de 1 mais 2, volume 1 mais o volume da solução 2, me dá o volume da solução final. Se eu alterei o volume da solução, com certeza eu alterei as concentrações dessas soluções. Lembra que nós vimos anteriormente, lá em diluição, se altera o volume, altera a concentração. Ah, então, Márcia Rita, para achar a concentração, seja ela em mol por litro, em gramas por litro, dessa solução final, não basta somar as concentrações da solução 1 e 2? Não, de forma alguma. Por quê? Porque eu altero o volume. E se eu altero o volume, eu altero essas concentrações 1 e 2. Então, quando a gente trabalha com misturas de soluções de mesmo soluto, mas sem a reação química, nós devemos nos utilizar das seguintes fórmulas. Ó, essa primeira, que está cercada por azul, é para a concentração em gramas por litro. Concentração final vezes o volume final. Pessoal, lembrando novamente, o volume final é a soma do volume da solução 1 com o volume da solução 2. Vai ser igual a concentração da solução 1 vezes o seu volume, mais a concentração da solução 2 vezes o seu volume. Claro que podemos misturar mais soluções. Quero misturar 10 soluções de cloreto de sódio e água. Posso? Posso, o que vai aumentar o número de parcelas aqui do segundo membro da equação. Então, mais concentração 3 vezes volume 3, mais concentração 4 vezes volume 4. Mas só, o jeito de usar é sempre o mesmo, tá? E aqui nessa formulinha em vermelho, nós temos a concentração molar. Percebam que a fórmula é exatamente a mesma. O que muda? O tipo de concentração. A primeira do lado esquerdo é concentração em gramas por litro. A segunda do lado direito é concentração em mol por litro. Como é que eu vou resolver os exercícios, Márcia Rita? Então, aí nós vamos ter que ler o enunciado nos exercícios solicitados e fazer a resolução. Se vamos usar a primeira ou a segunda fórmula, vai depender do tipo de concentração que o enunciado estará trabalhando. Só lembrando mais uma coisa, eu não posso misturar os tipos de concentrações. Ou todas as concentrações em grama por litro, ou todas as concentrações em mol por litro. Ok? Tudo bem? Pessoal, eu vou solicitar a resolução dos exercícios, como eu falei para vocês, né? Mas eu peço que vocês me enviem pela Agenda Edu a resolução desses exercícios
antes da correção, tá? Eu preciso ver, e eu preciso que todos me enviem a lição feita, porque, e com as dúvidas anotadas do lado, para eu saber na hora que eu vou fazer a devolutiva com a correção. Senão, pessoal, vai ficar muito complicado. Na hora que eu for dar uma atividade que não vai demorar, como é que vocês vão fazer? Tá? Então, eu peço que vocês façam os exercícios e na data que eu colocar lá, vocês me enviem as fotos dos exercícios. Tudo bem? Para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida é só me procurar. Vocês sabem que vocês têm várias maneiras para fazer isso, né? E temos essa liberdade aí, ok? Um bom dia a todos e bora estudar muito, né, pessoal?